Meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes por já estar chegando no final da lição. Já estamos na lição de número 11. Nós estamos estudando lições bíblicas adultos, segundo trimestre de 2026, onde tem como título o legado de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meus amados, hoje estamos na lição de número 11. Esta lição será ministrada em 14 de julho de 2026, que vai ser no dia do pastor. Aproveitando a ocasião, eu digo neste momento a todos os pastores, feliz dia do pastor, meus amados. Que o Senhor sempre esteja ao seu lado, ao lado de todos os pastores, guiando eles a executar a obra que Deus lhe deu em suas mãos de apacentar ovelhas. A todos os pastores hoje eu dedico o Salmo 121. Meus amados, o tema da lição de hoje é Jacó, de enganador a homem de honra. Então, parabéns a todos os pastores do Brasil e do mundo inteiro. Então, o texto áureo da nossa lição, encontra-se em Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Acompanhe a leitura. E disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Verdade prática: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 31. Iremos fazer a leitura desses versículos, mas nós iremos estudar todo o capítulo. Iremos fazer um estudo rápido, ligeiro, um comentário simples do capítulo 32. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. É aqui que Jacó vai ter a sua segunda grande experiência mística, a sua experiência com Deus. Versículo 23, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Aqui foi o varão dizendo, o anjo falando. Porém ele disse: Jacó,
não te deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? O anjo perguntou. E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Olha que coisa interessante. Ele, quando sai daquela luta, já sai manquejando. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, a apresentação da lição, que são os objetivos específicos. Primeiro, enfatizar os aspectos da família de Jacó. Segundo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. Quer dizer, não era só o seu desejo, mas também a vontade, o desejo de Deus. Terceiro, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Meus queridos irmãos, a palavra-chave de hoje é honra. Vamos aos pontos da lição. Primeiro ponto, a família de Jacó. O segundo ponto da lição, Jacó deseja retornar à sua terra. E o terceiro ponto da lição, Jacó no val do Jaboque. A introdução da lição. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel, teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição, veremos como Deus mudou o seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Aleluia! Então, meus queridos irmãos, esta lição é divinamente abençoada. Esse registro bíblico de Gênesis capítulo 32 nos mostra que Jacó, ele está retornando para sua casa, mas está retornando fugindo novamente. Quando ele sai da sua casa, lá em Berseba, para Arã ou Padã Arã, ele sai fugitivo do seu irmão Esaú, que prometeu matá-lo, prometeu o matar. A espera era somente quando Isaac morresse. Mas não sabia ele que Isaac iria viver
mais ou menos uns 43 anos de idade. Quando Isaac despede Jacó para a casa dos familiares de sua esposa, lá em Padã Arã, na antiga Mesopotâmia, ele estava com 37 anos de idade. Jacó, saindo de lá, já estava com 77 anos. Pois bem, ele passou cerca de 20 anos pelejando lá na casa de Labão, irmão da sua mãe, Rebeca. Então, meus queridos irmãos, não foi fácil a vida de Jacó quando estava em Padã Arã, pois ele padeceu muito. Ele realmente pagou o preço, como algumas pessoas dizem, né? De enganador, ele foi enganado, já começar no seu primeiro casamento. Labão prometeu Raquel, mas na verdade ofereceu a Lia ou Leia. Isto já está acontecendo com o patriarca, está sendo enganado. Então agora ele não saiu só fugitivo lá de Berseba, mas agora ele está saindo fugitivo de Padã Arã para voltar de novo à casa dos seus pais. Então, quando ele chega no meio do caminho, ele é confrontado com Labão. Então aqui há uma reconciliação de Labão com Jacó. E nesse momento, nunca mais Jacó iria ver Labão. Veja que coincidência. Quando ele sai lá de Berseba, da casa dos seus pais, fugindo da ira de Esaú, que prometeu matar Jacó, ele nunca mais iria ver a sua mãe. E ali, naquele momento, naquela despedida, foi a despedida realmente final de Jacó e de Rebeca. Então, ele sai fugitivo e ele vai ter grandes experiências nesta fuga, pois ele está com medo, não mais de Labão, que Labão já havia se encontrado com ele, mas agora ele está com medo de Esaú, porque ele ficou sabendo que Esaú estava indo ao seu encontro. Então o patriarca tremeu. Por quê? Porque ele não estava preparado para uma guerra. Era um homem pacato, era um homem de Deus, era um homem que estava sendo lapidado por Deus. Já teve uma experiência mística com o Todo-Poderoso. Quando ele sai de lá, de Berseba, e ele, quando chega naquela cidade chamada Luz, ali ele adormece, porque ele percorreu cerca de 80 quilômetros até a cidade de Luz. E ali ele, cansado da sua jornada, da sua caminhada, ele se deita e pega uma pedra e coloca sobre como um travesseiro. Veja bem, um jovem que tinha de tudo, que tinha travesseiros, que tinha cobertores, que tinha lençol maravilhosos, que dormia numa cama macia. Agora ele está no deserto, fugindo do seu irmão, e ele deita-se, e ali ele vai ter uma experiência mística. Ele vê uma escada, anjos subindo e descendo, e o Senhor estava no topo, mas em algumas versões, no hebraico, no original, diz que o Senhor estava ao seu lado. E sempre
esteve ao lado dele, porque a promessa da primogenitura seria de Jacó, mas e a sua mãe sabia, o seu pai sabia, mas ele queria ajudar a Deus, por isso colocou o jovem nesta condição. Então ali também houve uma transformação na vida de Jacó. Iremos ver a segunda transformação, a segunda experiência mística, sobrenatural, que foi no Val de Jaboque. Nós percebemos que Jacó, ele tem experiência com anjos, né? Ele viu anjos subindo e descendo da escada. Quando ele sai fugitivo lá da casa de Labão, dos territórios de Labão, em sonho, o anjo disse para que ele saísse dos territórios de Labão. Mas no Val de Jaboque, ele vai ter uma experiência diferente, né? Houve também aquela experiência, né, que ele viu os anjos, logo no primeiro capítulo, né? No primeiro versículo do capítulo 32, né? Anjos de Deus saíram a encontrá-lo, né? E ele colocou aquele nome de Manaim. Então, percebemos que a partir desde Gênesis capítulo 12, até aqui vai seguir mais adiante também, homens de Deus tendo experiências místicas com anjos. Ele viu aqui anjos como pessoas andando em uma forma corpórea, sólida, mas não sabia ainda que os anjos são seres imateriais, né? Mas aqui ele tem essa experiência, né? Neste ponto, o mundo invisível de Deus tocou abertamente o mundo visível de Jacó. Veja que coisa interessante. Meus amados e queridos irmãos, o texto áureo da lição, que é o texto de ouro, diz: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Esta passagem encontra-se em Gênesis, capítulo 32, versículo 28, é já no final, né? É já próximo ao encontro de Jacó com Esaú. Nós iremos ver isto detalhadamente, a verdade prática. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Realmente, todas as pessoas que nós lemos nas páginas das Sagradas Escrituras, que tiveram um encontro com Deus, a sua vida foi transformada de uma maneira fenomenal. Observamos o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, quando ele tem cartas para prender os irmãos de Damasco. Então, na estrada de Damasco, Jesus, né, tem um encontro com ele, e ele cai e fica cego, e diz: quem és, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que experiência. Nunca mais o apóstolo Paulo de Tarso foi a mesma pessoa. Ele tornou-se um dos maiores pregadores do cristianismo, os maiores plantadores de igrejas, um dos maiores teólogos, o maior teólogo de todos os tempos, o homem que mais escreveu foi o apóstolo Paulo. Então, as pessoas, quando tem um encontro, uma experiência com Deus, ela é transformada de uma maneira sobrenatural. Meus queridos irmãos, nesta lição, no primeiro ponto da lição, na introdução da lição,
Nós temos a informação que Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo. Isso prejudicou bastante o jovem, porque a sua mãe amava mais a ele do que Esaú. E Isaac amava mais Esaú do que Jacó. Isso trouxe grandes problemas e grandes lições para nossas vidas. Nós temos que amar os nossos filhos de uma maneira igual, não favorecendo a um em detrimento de outro. Nós temos que amar ambos de igual maneira. E temos um homem que enganou passou a ser enganado. Então ele enganou o seu pai para receber a primogenitura, mas ele foi enganado por Labão, irmão da sua mãe, Rebeca, no caso, o seu tio, né? Ele foi bastante enganado. Meus queridos irmãos, o primeiro ponto da lição, a família de Jacó, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelha. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ela chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento, né? Então, nós bem sabemos, já vimos isso em outras aulas, que os pais recebiam dotes quando entregava a sua filha, né, em casamento. Então, o primeiro ponto da lição vai nos ensinar isso, né? O segundo ponto da lição, o enganador, ainda o segundo tópico, né? O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Provérbio 22, 8. Então Jacó está colhendo aquilo que semeou. De enganador, agora ele está sendo enganado. Ele está padecendo as mesmas coisas. E realmente ele está sofrendo. Sofreu bastante na mão de Labão, seu tio. O segundo ponto da lição, Jacó deseja retornar à sua terra. Não só Jacó, mas é o desejo de Deus que ele retornasse à terra dos seus pais. Deus manda Jacó retornar à casa do seu pai, lá em Gênesis 30, 43. Muitos rebanhos, servos e servas, e camelos e jumentas. Aliás, Gênesis 30, 43 nos ensina que o homem agora está rico. Ele não está voltando mais do mesmo jeito que chegou na casa de Labão. Jacó agora é um homem rico. É um homem que tem posse. É um homem que tem animais. Pois bem, vamos agora, meus queridos, para o texto bíblico. Vamos começar no capítulo 32. Já fizemos uma introdução, a introdução recomendada pelo comentarista da lição. Fiz a minha introdução. Agora iremos para o capítulo 32, versículo 1. Vamos fazer uma explanação desses versículos. Todo o capítulo 32. No capítulo 32 de Gênesis, abra a sua Bíblia, meu irmão, para acompanhar os 34 versículos, capítulo 32, nós vemos logo no versículo 1,
E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Veja só, anjos de Deus saíram ao encontro. É admirável as experiências místicas que Jacó está tendo com os anjos. Nós sabemos que os anjos, eles são ministradores, né? São enviados por Deus para ajudar, para trabalhar aqueles que irão herdar a salvação. Abra sua Bíblia no livro das Cartas aos Hebreus, né? Capítulo 1, logo no primeiro capítulo 1, no versículo 14, vamos ter um conceito, o que significa, o que é um anjo do Senhor. Não são porventura todos eles espíritos ministradores e enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então são seres imateriais que Deus envia para aqueles que hão de herdar a salvação. Aqui as experiências místicas de Jacó com anjos. Ele vê anjos com forma corpórea, sólida. Então, a experiência de anjos aqui no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Nós vemos que Agar teve uma experiência com o anjo do Senhor. Ló teve experiência com o anjo do Senhor. Abraão também teve experiência com o anjo do Senhor. Dessa passagem, vê as seguintes referências, né? Que foi o que eu falei agora. Então, consideramos a sua experiência em Betel, né? A experiência que ele teve com o anjo subindo e descendo a escada, né? E agora ele tem essa experiência quando ele está saindo, fugido de Labão. Então ele vê logo anjos do Senhor. Então ele vê que aquilo é da parte divina, que tudo vai dar certo, né? Que em sonho o anjo já falou para ele deixar os territórios de Labão. O próprio Deus falou para ele para voltar para a sua casa, para a sua parentela, que Deus estaria sempre ao lado dele. Então no versículo 2 de Gênesis, capítulo, Deus, ele é protetor, ele envia os seus anjos para guardar. Nós vemos uma realidade no livro dos Salmos. Abra sua Bíblia em Salmos, no Salmos 91, do versículo 11 e no versículo 12. Abra sua Bíblia e vamos ler. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardem em todos os teus caminhos. Versículo 12, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Olha a referência de anjos, aqui no Antigo Testamento, né, que para guardarem em todos os teus caminhos. Tem uma certa similaridade com Hebreus 1,14, né, para guardar aqueles que hão de ajudar, aqueles que hão de herdar a salvação. Então logo no versículo 32, nós vemos falar versículo 32, versículo 2, de Manaim. Jacó disse quando viu: este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. Manaim significa dois exércitos. Talvez Jacó estava abismado com o tamanho do exército angelical, né, que ele viu como se fosse dois exércitos de anjos,
pelo fato de ser muitos, ou por eles também está falando de si mesmo, né? Literalmente, a palavra significa dois exércitos. Talvez fosse composto pelo grupo humano, que Jacó encabeçava também. Era um exército pequeno, mas era um exército. Então, Manaim, né, que significa, né, dois exércitos. Literalmente, este é o significado. Mesmo avançando em fraqueza e em temor, né, Esaú em breve haveria de encontrar-se com ele, levando-o a temer. Então lá vem outro exército de 400 homens. Este sim é um exército físico, é um exército de pessoas, de 400 homens. No versículo 3, vamos ler o versículo 3. E enviou Jacó mensageiro adiante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Essa palavra Seir, né? Ela significa cabeludo. Edom, né? Que é nas montanhas de Seir. Edom, pai dos edomitas, né? Que é Esaú. Então, meus queridos irmãos, ele enviou mensageiros. Quando Jacó enganou a seu pai, Isaque, e furtou a bênção, então já havia arrebatado o direito de primogenitura. Estava agora, ele tratou com uma pessoa, com seu irmão, apenas uma pessoa. Agora Jacó, ele está tratando não só com Esaú, mas também com todo o seu exército. E ele temeu, porque Jacó não era um homem de guerra. Jacó não estava com um exército. Jacó não estava preparado. Mas Esaú sim, era caçador, era homem de guerra. E estava com um exército de 40 homens, seguindo em direção ao encontro de Jacó. Então Jacó tremeu. Veja o versículo 4. E ordenou-lhe dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. Então, cada grupo iria se apresentar a Esaú com esta fala, com esta determinação de Jacó. Então, ele diz aqui no versículo 24, né, que é uma história que ele está contando. E cada líder de daqueles que iam se dirigir a Jacó, os mensageiros, então eles foram enviados para contar a Esaú uma breve história da vida e dos atos de Jacó, né, para ele ficar mais ciente do que ele passou, aonde ele viveu e como ele está agora. Desde que se detinha visto pela última vez, cerca de 20 anos antes. Então ele tinha que contar: eu não sou mais aquela pessoa de 20 anos atrás, hoje eu sou assim. E ele enviou mensageiro. Jacó, um homem de muitas experiências místicas, né? Homem de destino e de poder, o vaso central em sua geração. Sim, vaso central em sua geração, porque Deus o escolheu para que o pacto abraâmico confirmasse em sua vida, que através de Jacó, né, veria as 12 tribos de Israel. Então aquele povo iria crescer bastante, e através de um filho de Jacó culminaria no Messias, que é Judá. É por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. No versículo 5, então bois e jumentos e ovelhas e servos e servas enviei para o anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. 580 animais ele separa por fileira.
né, para que aquilo aos olhos de Esaú fosse cobiçoso. Mas Jacó estava enganado. Jacó estava pensando que Esaú, naquele momento, era como Labão. Se fosse Labão, sim, ia aceitar todos os animais, ia crescer o olho naquele rebanho, 580 animais, mas ele não sabia que o seu irmão também estava bastante rico e nada daquilo queria. Queria encontrá-lo, queria matar a saudade, queria dar um abraço nele. Mas Jacó estava temeroso. Mesmo Deus falando para ele, estava ao lado dele. Mesmo em sonho, visão, o anjo disse para que ele retornasse. Ele não era para temer, ele não era para ter enviado mensageiros, ele não era para ter falado do seu rebanho, da sua fortuna, da sua riqueza. Mas ele não sabia, ele ainda estava temeroso. Então no versículo 6, e os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te 400 varões com ele. Veja, os mensageiros talvez não chegaram nem a falar com Esaú, passaram por ele, né? Então eles viram que Esaú estava seguindo com o seu exército ao encontro com seu irmão. Então há medo aqui por parte do nosso patriarca, 400 homens com ele. Fracassaram a missão dos mensageiros enviados por Jacó. Esaú passara por eles com pressa, apressadamente, né? Fazendo a fileira com o seu exército. Ele temia, porque ele sabia o que era uma guerra. Todos eram dizimados, e aquelas mulheres que sobreviviam, ela também era morta e seus filhos eram mortos diante delas. Então ele está com medo. Então ele perturbou-se. No versículo 7 diz assim, então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos. Talvez, não, com certeza, o pensamento dele foi esse, né? Se um povo for dizimado, aqueles primeiros que se encontrarem com Esaú, todos forem mortos, todavia alguns, que é o segundo grupo, poderia escapar alguns, né? E aquela quantidade de animais separados, 580 animais, era para que Esaú, quando visse aquilo, ele tivesse cobiça por aquilo. Mas aquilo foi um engano. Aquele que é poderoso para fazer, aleluia, glória a Deus. Então ele ainda não estava com aquela fé, né? Com aquele poder ainda em Deus, sabendo que Deus poderia fazer muito mais daquilo que ele poderia pensar ou imaginar, aleluia. Nós lemos em Filipenses 3:20, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Então o poder de Deus estava operando em Jacó. Deus estava ao lado dele. Não era para ele temer em nada. Mas nós somos de uma natureza pecaminosa. Nós somos carnais. O medo faz parte desta natureza caída do ser humano. Então era normal que ele temesse, né? Acho que qualquer um de nós também temeria, devido às nossas fraquezas, devido à nossa natureza carnal, né? Nós somos seres decadentes, caídos, porque Adão e Eva nos herdou essa herança, o pecado.
Então, quando o pecado entrou no mundo, também entrou a morte, assim todos morreram, todos pecaram. Então, a natureza do homem agora é uma natureza frágil. Então, perceba que a nossa natureza, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Lá no Éden, a nossa imagem era perfeita, a imagem do casal era perfeita, mas com a queda, a imagem ficou distorcida, tudo ficou distorcido, mas não perdeu a imagem ainda. Ainda temos a imagem do Salvador. O versículo 8, vamos ver o versículo 8. Porque dizia, se Esaú vier um bando e o ferir o outro bando, escapará. Foi aquilo que eu falei. Ele vai ver um, vai ferir aquele bando, mas vai dar tempo de o outro bando escapar. No versículo 9, na aflição da oração de Jacó, já que ele já está correndo para Deus, disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Olha aqui, ele está relembrando a Deus a promessa. Só que ele está dizendo aqui, o Deus de Abraão, de Isaque. Mas nem passaria na mente dele que mais tarde, aleluia, iria ser o povo, iria ser o Deus de todo o povo israelita. O Deus de Abraão, de Isaque, também de Jacó. Glória a Deus por isso. Jacó havia traçado os seus planos e esperava salvar parte do seu grupo. Na sua oração, porém, seu alvo foi mais alto do que isto. Todavia, esse alvo mais elevado só poderia ser atingido mediante o poder divino. Então agora ele está orando. Eita, aleluia! Nós observamos que ele até agora não tinha orado. Agora sim ele está debruçado, ele está diante do trono da graça, está falando com Deus. Mas Deus já havia feito o trabalho todo. Aleluia. Mas como não sabia disso, Jacó orava insistentemente para que houvesse algum acontecimento especial. Aleluia. Deus já tinha planejado tudo. Deus já sabia tudo que iria acontecer. Mas mesmo assim ele orou, em seu momento difícil, ele ora a Deus e fala, chama ele de Deus de Abraão, de Isaque. Que coisa maravilhosa, o patriarca orando. Mas tudo já estava sobre o controle de Deus e ele não sabia. Às vezes nós oramos, muitas vezes não sabemos orar. A palavra de Deus diz que não sabemos orar, mas que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono da graça. Aleluia! Então, mas Jesus nos ensinou a orar, Nós hoje, na nova aliança, nós sabemos orar, se orarmos conforme o Mestre nos ensinou. Mas às vezes estamos tão fragilizados que nem a boca abrimos. Mas Deus conhece as nossas aflições, os nossos medos, e o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do trono da graça. A oração de Jacó foi notável por sua combinação de grande intensidade com simplicidade de termos. Foi uma oração de grande intensidade. Foi uma oração fervorosa. Não foi uma oração longa. Foi uma oração curta, porém fervorosa, que surtiu o efeito. Depois de dirigir-se a Deus, ele dirige-se a Deus como Elohim, Deus Todo-Poderoso. Depois como Yahvé. No versículo 10, ele na oração dele, ele diz, eu sou indigno, veja se não é. No versículo 10, menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Então ele diz, eu não sou digno. Então ele está descendo, ele está dizendo a Deus, Deus, eu não sou nada, eu não sou digno, Senhor. É isso que nós temos que fazer hoje.
Nós não podemos chegar diante do trono com arrogância. Nós temos que chegar como pessoas indignos. Mas, pelo nome de Jesus, nós temos a entrada a essa graça pela fé. E nos gloriamos nisso. E não somente nisso, mas nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que as tribulações produzem o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão, meu irmão. A palavra de Deus diz isso. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você sabia que você é templo e morada do Espírito Santo? Certa vez o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que sois templo e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Então ele já diz: eu sou indigno. Glória a Deus. No versículo diz, ele livra das mãos, veja o versículo 32, 11, já é o 11. Ele diz aqui, ó: livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha a me ferir e a mãe com os filhos. Meu Deus do céu! Então, ele sabia o que poderia acontecer em uma guerra. Os filhos, eles eram mortos e as mães também. Naquela passagem bíblica lá em Oséias, capítulo 10, versículo 14, Salmão destruiu Bet e Abel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com os seus filhos. Coisas malignas, né? As mães e seus filhos sofrendo as mãos de homens ímpios, homens perversos. Então ele estava pensando nisso: olha, o meu irmão é um homem de guerra, tem um grande exército. Provavelmente todos do seu exército são homens perversos, são homens iníquos, são homens maus e vão despedaçar minha família, vão despedaçar minha esposa, meus filhos. Então ele ora. Ele se debruça. No versículo 12, olha o que está escrito no versículo 12. E disse, no versículo 12, ele disse aqui, ó, no versículo 12: e tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. O patriarca agora aqui, ele está falando com Deus, né? Ele ora, agora ele está falando com Deus, falando da promessa. O Deus falou, nosso Deus falou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele diz, ele faz. Então, faltou-lhe um pouco de fé, porque Deus já tinha falado com ele, e em sonho o anjo já tinha falado com ele. No versículo 13, já no versículo 13, porém ele disse: meu Senhor, sabe que estes filhos são teros. Não, isso aqui é o versículo 33, versículo 13 do capítulo 32. Ele diz aqui, ó, no versículo 13: e passou ali a noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú, 200 cabras, para impressionar o seu irmão, porque ele pensava que a natureza do seu irmão era a mesma natureza de Labão. Então é por isso que ele vai dar os presentes, para que o seu irmão ele fique abismado, né, com aquele rebanho. E passou ali a noite e tomou-lhe do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão. Versículo 14: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentios. E deu-lhe na mão dos seus servos, cada rebanho uma parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face,
e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Então, para ele impressionar mais ainda, ele com todo aquele rebanho, né? Ele dividiu os rebanhos. Ele não colocou os animais todos juntos de uma vez. Ele dividiu os rebanhos para pressionar, para que seu irmão ficasse impressionado com aquilo. Mas não sabia ele, né, o que se passava na mente de Esaú. Esaú estava com saudade do seu irmão. Esaú não foi um homem que guardasse aquela mágoa por 20 anos. Ele queria encontrar o seu irmão, ele queria abraçar o seu irmão, ele queria beijar o seu irmão. Mas isso não passava pela mente de Jacó. Porque aqui é Deus trabalhando com ele, forjando ele. Meus amigos, minhas irmãs, vamos para o 14, versículo 14. Já lemos, versículo 16. E deu na mão seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e pôde espaço entre rebanho e rebanho. Foi o que eu falei. 17. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te contar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia o meu servo a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então Jacó, ele envia os seus mensageiros. Jacó, ele envia os seus servos com os rebanhos. E posteriormente, ele vai enviar a sua esposa, e as suas concubinas também. Por último, ele iria atrás se apresentar ao seu irmão. Então, no versículo 18, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia o meu senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. 19. E ordenou também ao segundo, quer dizer, cada grupo, o primeiro e o segundo grupo, iria falar a mesma coisa, praticamente, contando o histórico, né, da vida de Jacó quando lá em Labão, como ele estava agora, cheio de gado, um homem rico, poderoso, queria agradar o seu irmão com aqueles presentes, mas ele estava fazendo isso porque estava temendo, estava temeroso, estava com muito medo. Direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Olha, mesma coisa, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. Isso ainda no versículo 20, 21. Assim passou o presente diante da sua face, ele porém passou aquela noite num arraial. Eita, agora sim vai acontecer na vida do patriarca uma experiência mística, uma experiência divina, parte de Deus. Então ele fica ali, sim, ele vai se debruçar, né, para orar, e vamos acompanhar a leitura. E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Sua mulher, os seus 11 filhos, as suas mulheres e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. O val de Jaboque, né, uma estreita, é um pedaço de rio que ele começava lá no Irã. Ele passava por algumas cidades, mas desembocava no Rio Jordão, próximo ali do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades. Então é esse val de Jaboque que ele atravessou. E tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha pelo ribeiro, pelo val de Jaboque. E fez, vamos ver o versículo 22, né, o val de Jaboque. Nós já estamos terminando. Então, o val de Jaboque,
ele passava por Gerasa, né, por Rabá, pela Filadélfia, acrescentando mais informações, e desembocava no Rio Jordão. Atualmente esse ribeiro chama-se Vade Zerpa, nome que significa torrente azul. Posteriormente, fronteira entre as tribos de Manassés e Gades. Esse ribeiro, posteriormente, ia ser uma fronteira entre as tribos de Manassés e a tribo de Gade. No hebraico, o nome do rio significa fluir ali fora ou fluir adiante. E fê-los passar, né? Do outro lado, o destino esperava por Jacó. O encontro fadídico com Esaú não poderia ser evitado. Para ele chegar na terra, em Hebron, né? Ele tinha que passar por Jacó. Esse encontro não poderia ser evitado. Então Jacó tinha enviado as suas esposas e rebanho para a segurança para o alto da serra ao sul. O profundo vale estava destinado a ser o palco do seu conflito solitário. Naquele ponto, a raiva. Olha, veja bem, agora Jacó está solitário. Agora sim, ele vai travar uma batalha com ele mesmo. Ele vai travar uma batalha mística, uma batalha com um anjo. Observe no versículo 24. Diz aqui, olha. 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e deslocou a junta da coxa, lutando com ele. Então, Deus deu poder a Jacó para que ele lutasse com um anjo, prevalecesse. Há muitas, essa luta, essa batalha, né, no hebraico, significa abaque. E Jaboque, ela tem sons similares. Jaboque, abaque. Abaque é batalha. Ele travou essa batalha. Mas os estudiosos concordam que esteve envolvido um anjo do Senhor. A maioria dos estudiosos diz que realmente esta batalha foi com um anjo do Senhor. Para outros foram momentos seguros. Mas Jacó tinha ficado sozinho e de súbito viu-se mergulhado em outra profunda experiência espiritual. Mostra-nos que a sua luta não foi apenas física, mas também a luta do patriarca foi espiritual. Aquela batalha era uma batalha espiritual. Meu irmão, minha irmã, nós, quando estamos orando constantemente, nós estamos travando ali batalhas espirituais. Nós não vemos, mas realmente está acontecendo batalhas espirituais nas regiões celestiais. Várias passagens bíblicas mostram que batalhas físicas também envolvem motivo espiritual. Israel, quando estava lutando contra Amaleque, Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele baixava a mão, Israel sofria o impacto da guerra. Isso nos dá informação que a batalha naquele momento ali com Moisés não era só física, mas também espiritual, que acontece aqui com Jacó. Essa batalha é física e espiritual. Meus queridos, no versículo 25, acompanhem o versículo 25, estamos terminando. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a junta de sua coxa e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, já estava amanhecendo. O varão, o anjo, queria ir embora.
E Jacó não queria deixar. Jacó estava prevalecendo, não desistiu. Então a sua coxa vai ser tocada. Vendo esse que não podia com ele, Jacó era forte demais e o anjo não conseguia prevalecer sobre ele. Jacó era um homem forte, mas essa força deles, esse vigor, esse poder físico, não veio da parte de Deus. Deus deu-lhe força, Deus deu-lhe poder. Pelo que lhe infligiu uma injúria física, alguns golpes mais violentos deixou. Veja só, o varão, o anjo, tocou-lhe a coxa, que é o tendão de Aquiles. Aquilo ali deixou Jacó coxo. Então há uma tradição até hoje que Israel não come a carne de animais, naquela parte da coxa, eles não comem. Então aquela marca ficou em Jacó e também ficou em todo o povo de Israel. Meus queridos, rompeu o dia, versículo 26, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Aqui o nome dele vai ser transformado. Não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Aqui Deus mudou o nome dele. Não é mais Jacó, suplantador. Agora é príncipe. Aleluia. É o príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então, no versículo 28, já terminando, então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens. Há vários nomes dados, né, para indicar, né, esse nome, Israel. Primeiro, Deus luta, né? É o primeiro. Deus governa. Aquele que luta com Deus, está lá em Oséias, capítulo 12, versículo 3 e 4. Aquele que prevalece com Deus, Oséias, capítulo 12, versículo 3. Né? Príncipe de Deus, né? Por extensão, príncipe de Deus, que tem poder diante de Deus. Olha, cresceu mais, né? Príncipe que prevalece diante de Deus, quer dizer, vários nomes, né? Mas é aquele que lutou com Deus, aquele que lutou com o varão, com o anjo, prevaleceu, porque Deus deu-lhe poder. Agora o versículo 29. Dá-me, peço, saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, porque ele viu Deus face a face, no versículo 30, né? Mas ele viu Deus aqui não de uma maneira intensa, né? Nem de uma maneira inteira. Nós temos uma informação nas páginas da Sagrada Escritura, lá em João, capítulo 1, versículo 18. Abra a sua Bíblia. Olha o que ele está dizendo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. Então Deus se revelou de várias formas aos patriarcas, né? A pessoas, homens especiais, até pela própria natureza, até por homens ímpios. Mas a maior revelação de Deus foi ter enviado o seu Filho. Aleluia! O seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a palavra diz: quem nele não crê está condenado.
porque não creu no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a maior revelação de Deus foi Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Em Êxodo 33, 20, abra a sua Bíblia em Êxodo 33, 20. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso aqui é Deus falando. Moisés rogando a Deus que mostrasse a sua glória. Ele viu na sarça, numa fenda, mas aqui Deus diz: ninguém pode me ver senão morrerá. Então ele disse: rogo-te, Moisés falando em Êxodo 33, do versículo 18 em diante. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória, tua face. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e pregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, compadecer de quem eu tiver compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali porás sobre a penha, que é aquela fenda, e acontecerá que quanto a minha glória passar, te porei uma fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Glória a Deus. Então, ninguém jamais viu a Deus. Então ele lutou com aquele varão, ele teve aquela experiência mística com o Senhor Todo-Poderoso. No capítulo 28, ele vê os anjos subindo e descendo, e o Senhor no topo, Então, a Bíblia diz que ele viu realmente o Senhor no topo, quando ele vê o anjo subindo e descendo, em Gênesis 28. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava ao lado dele, no hebraico, numa tradução original, diz que estava ao lado. Então era Deus ao lado dele. Ele viu os anjos descendo e Deus ao lado dele, aquela presença divina de Deus na sua vida ali, naquele momento. Então foi o nervo do quadril dele. Olha que informação. Para os judeus, tornou-se proibido comer dessa parte de um animal, porque ali o anjo do Senhor tocaram em Jacó e o deixaram aleijado. Assim, esta parte do corpo sempre foi considerada um tanto sagrada, e esse sentimento foi transferido até para os animais que serviram de alimento. A proibição celebrava a experiência de Jacó, que era considerada uma importante experiência para Israel, e que Deus tinha manifestado, tornando um príncipe de Deus. Esta porção dos animais tornou-se um memorial. Glória a Deus, que experiência maravilhosa deste homem, deste patriarca. Deus sempre ao lado dele. Concluímos aqui a nossa lição. Então, com essa explanação rápida de todos os versículos, nós entendemos a lição, porque a lição, ela está só do versículo 32, do 22 ao 31, Então eu peguei todos os versículos e fiz um comentário simples, rápido, mas tenho certeza que todos os irmãos entenderam. Vamos à conclusão. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou o seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão. Na casa do seu tio trabalhou muito e foi enganado, invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de tornar a sua casa. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com um anjo e teve o seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe-lhe uma grande transformação de dentro para fora. Perdão, estou com a garganta
Então essa transformação do crente, ela não acontece de fora para dentro. Essa transformação é de dentro para fora, é de glória em glória, né? É muito bom você ler a Bíblia, é muito bom eu cantar hinos, mas meu irmão, é diferente eu ter uma experiência com Deus, uma experiência com Deus. Isso nos coloca em um passo, em um degrau a mais do que aqueles que não tiveram experiência com Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie, esteja conosco, nos ajude na nossa peregrinação, nas batalhas travadas, e que possamos também ter experiências boas com Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento espiritualmente, porque esse crescimento, ele vai ser aqui, gradativamente, e também vai ser em toda a nossa eternidade. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este momento, Senhor, por essa reflexão da tua palavra, Senhor. Que esta palavra seja ouvida por muitos, Senhor. Agora, a quem está me assistindo, e mais adiante, aqueles que irão assistir este vídeo, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, que a tua graça, Senhor, que a tua misericórdia alcance a todos. Abençoa a todos que ficaram comigo até agora, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, meus irmãos, e até a próxima lição, a lição de número 12. Fique com Deus.